bem, amigos, nós vamos vamos refletir um pouco a respeito do tema perdão e liberdade. Naturalmente, se nós formos analisar as questões voltadas ao perdão no Novo Testamento, nós vamos encontrar nele, nas passagens de Jesus, né, através dos evangelistas, nas cartas de Paulo e os Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar mais de 400 vezes a referência à questão do perdão. Obviamente, pela necessidade que temos do exercício dele, por ser ele um potencial em nós a ser exercitado, e ele não está numa condição primitivista, ele vem, como todos os demais potenciais, sendo exercitados ao longo do nosso processo evolutivo, lembrando que nós estamos aí do segundo estágio para o terceiro estágio da nossa evolução, considerando a didática do Livro dos Espíritos, né? Onde o codificador Allan Kardec vai se preocupar com essa questão, classificando as questões dos espíritos na primitividade, né, do qual nós já estamos muito distante, depois para o mundo ou os espíritos em expiação e provas, vindo logo em seguida a regeneração, lembrando que o terceiro milênio começa no ano 2000 e termina no ano 3000. Não significa que as alterações para a questão regenerativa do ser se dará assim, de uma forma abrupta e de um momento para outro. Isso não acontece. Ele é gradativo, até porque Deus, que é amor absoluto, respeita-nos e vai nos dando oportunidades. Agora, também não vai deixar para 2999 para querer fazer alguma coisa de positivo na nossa vida, não é verdade? Ou seja, vai empurrando, porque eu sou reencarnacionista, se não der para fazer nessa, faço na próxima, porque, em realidade, a nossa responsabilidade é executar bem o trabalho com aquilo que nós temos no momento, até porque o futuro é subjetivo. Então, como o que nós temos é o presente, não estimulando absolutamente, aliás, a questão da imprevidência, em absoluto. Claro que não, mas o que nós temos de real é o momento presente. Né? Nós não temos a realidade do futuro, nós vamos trabalhando para projetar nele. Esse é o ponto importante. Então, nessa questão de nós estarmos já entrando para a regeneração, esses exercícios desses potenciais, eles são óbvios para todos nós. Claro, não estão na sua completude, não estão integral, não estão em estado integral. Estão em processo, mas a importância do perdão, como dissemos, por ele inclusive ser citado mais de 400 vezes no Novo Testamento, nós já temos como um ponto central em relação à nossa questão da liberdade. Né? Ou seja, aquele que não perdoa ou não usa do auto-perdão, que nós vamos tratar aqui também, das questões voltadas ao auto-perdão, ou não exerce o perdão para aquele que ofendeu, ou não exerce o perdão, a solicitação para o ofendido, né, para o terceiro, está em condições de um presidiário diante do problema. Mesmo que ele seja essas questões, não é? Seja do auto-perdão, da ausência dele, de perdoar o semelhante, de pedir o perdão, mesmo que nós embotemos essa situação, ele não esteja em foco, o que acontece é que aquilo está em nós e é a mesma coisa, e é grosseiro, mas é verdadeiro. É a mesma coisa de que se nós acumulássemos lixo orgânico dentro de casa. Aquilo vai fermentando, e uma hora o saco rompe. E é exatamente essa situação quando nós carregamos a ausência, ou seja, questões voltadas ao auto-perdão, questões voltadas a perdoar o semelhante, veja que nós estamos repetindo o ponto, e questões de solicitar, né, ao semelhante o perdão. Considerando que nesta questão, quando nós pedimos perdão
por uma realização, por um equívoco cometido, por um engano cometido, por um erro, a gente coloca o que quiser. Obviamente, nós podemos ter do outro lado uma incerteza. Nós, do outro lado, né, pode ser que não nos perdoe. Aí não é mais um problema nosso. Aí passa a ser problema de quem não nos perdoou. Se a ação, a atitude, ela é realmente positiva, fundamentada, né, numa realidade que nos move para a solicitação, e não havendo assimilação pela parte que se diz ofendida, passou a ser um problema da parte ofendida, e não, evidentemente, da nossa pessoa. Bom, mas existe ainda um outro detalhe. E se essa pessoa ou pessoas, pouco importa, já tiverem desencarnado? Também tem essa possibilidade. Né? Desencarnaram e nós não tivemos tempo de agir. Em relação à nossa questão dimensional, evidentemente. Porque nós sabemos que o fato do desencarne acontecer não desaparece com o indivíduo. Qual é a nossa postura? A mesma que nós faríamos se ele estivesse nessa dimensão. Solicitar-lhe perdão e enviar-lhe preces. Preces. Exatamente veículo de ligação criatura-criador, preces de intercessão à felicidade da pessoa, etc. Aliás, isso não é só voltado ao perdão, né? A prece é esse elemento de ligação que nós dissemos, que pode ser utilizado e deve, sob qualquer circunstância, pela satisfação em si de estar vivo, pela condição de estar admirando, às vezes, a natureza, de estar com um grupo de amigos, parentes, família, enfim, né? Pela própria condição do existir. Mas vamos focar no conceito de perdão. Vamos falar alguns conceitos primeiro. Segundo o dicionário, né, comum, significa desculpar, absolver, evitar. É o estado de ânimo em que se encontra alguém agravado por outrem, que é seu agressor, e sente-se, depois do perdão, desagravado. Bom, segundo o Espiritismo, o perdão é a concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga redimido para a ascensão luminosa. Veja que, quando nós tratamos dos aspectos espirituais, ele toma um corpo importante para a questão da ascensação luminosa, para a questão da evolução do ser, da libertação. Foi aquilo que nós dissemos. Enquanto nós não agimos, seja em nós, no outro, da maneira que for, em relação às questões do perdão, nós continuamos, né, os presidiários em nós mesmos, com uma diferença que é muito mais séria do que se possa imaginar. Nós temos uma tendência a fazer anacronismo. Nós gostamos muito dessa palavra porque ela define, e a gente cita por vezes repetidamente, pedimos escusas aos amigos, amigas, porque é analisar o ontem com o conhecimento do hoje. Isso é autoflagelação, isso é um procedimento autoflagelativo, porque a experiência do ontem não é a experiência do hoje. E quando nós fazemos esta análise, nós criamos, além de mantermos o problema se não perdoamos, né, criamos essa condição autoflagelativa que só Deus sabe o tempo para que este posicionamento, né, de autoflagelação não venha a trazer para nós, no nossa condição do nosso corpo, até desconfortos os mais variados, desconfortos os mais diversos em relação àquilo que a gente chama de enfermidade. Porque é aquilo que nós falamos, é manter o lixo orgânico dentro de casa, nesse caso, dentro de nós. Seja mesmo que a gente disfarce, né, embotando, uma hora isso volta. E este é o ponto que a doutrina nos orienta. Aliás, não é a doutrina, como nós vimos, né? É o evangelho redivível, o cristianismo redivível, que nós, né, temos no Espiritismo.
O Espiritismo não traz novidades, ele traz a essência do cristianismo, e não é um posicionamento espírita, é um posicionamento crístico, um posicionamento de Jesus, essa questão do perdão para se libertar, né, e dar seguimento. Porque quem não perdoa está lá atrás, e se está lá atrás já comprometeu o presente, e se comprometeu o presente já está comprometendo o futuro. Isso é importante que nós tenhamos em mente. Essa é a questão. Mas tem coisa que não dá para perdoar. Não, tem algumas situações que o perdão precisa ser fatiado, né? Uma situação já às vezes de médio e longo prazo. Vai devagar, mas vai em frente. Cada dia que eu me recordo, se sou eu o agredido, se sou eu a agredida, cada dia que eu me recordo, eu oro por mim e oro pela criatura ou criaturas. Cada dia que eu me recordo, porque esse é o ponto. Quando nós ainda não resolvemos a situação, a lembrança surge sempre com a mesma intensidade da ocorrência. Então, olha aí como é um processo de autoflagelação. Ele surge com os mesmos efeitos, a mesma realidade. Por quê? Porque a mente não tem tempo. Para a nossa mente não existe tempo. Tanto é que agora os estudiosos do assunto colocam, são 3 versões. Que o tempo é um local. Outro que o tempo não existe. Simplesmente não existe. Outro que o tempo é só o presente. Enfim, seja como a gente quiser classificar, para a nossa mente, para nós espíritos, o tempo não existe como nós medimos. Nós precisamos de uma medida de tempo para a nossa condição evolutiva atual, mas ele não existe tal qual a gente mede. Né? Se nós formos viver em outra dimensão, nós vamos olhar esta dimensão onde nós nos movimentamos, estando em outra dimensão, não precisa desencarnar por causa disso, mas não é num desdobramento, por vezes, muitos dos amigos que nos acompanham agora, de amigas nossas que nos acompanham, já podem ter tido uma experiência dessa natureza. Ao se deslocar no processo do sono natural, antes chamado, e ter condição, por vezes, muitas pessoas relatam que o movimento dos corpos, quando tem a possibilidade de ver pessoas, etc., nesse desdobramento natural, ou mesmo, às vezes, num desdobramento de que a pessoa tenha a capacidade para a mediunidade na realidade, eles veem as pessoas se movendo todas em câmara lenta. Percebeu? É um deslocamento apenas, né? Então não há o desencarne da criatura. Em outra dimensão, ao observar a nossa, nós vivemos em câmera lenta para eles. A realidade deles é uma outra realidade. Por isso que a importância de nós quebrarmos essas correntes, porque são verdadeiras correntes, que nos prendem a posicionamentos, posturas, situações, etc., que foram desagradáveis dos outros para conosco, de nós para com os outros e de nós para conosco mesmo. Quando as cobranças acontecem, né? A mania de exigências, de situações que são conflituosas em nós mesmos. Estamos em processo, como dissemos já mais de uma vez, evolutivo. Então temos que respeitar determinados parâmetros em nós. Não é se acomodar, é respeito. É respeitar as possibilidades. Não dá para fazer até lá, mas dá para ir fazendo aos poucos. Eu não consigo levantar uma parede de tijolos de uma vez. É um tijolo depois do outro. Ponto. Tenho ajuda de pessoas, etc. Isso acontece. São mentores, são amigos, sejam encarnados, desencarnados, pouco importa, isso ocorre. Mas há que se ter em mente que a construção é em matéria lenta. Porém, foco. Sempre com foco. Sempre com objetivo. E aí as coisas, evidentemente, como nós sabemos, quando a gente quer, ninguém nos segura, as coisas acontecem. Bom, Jesus, então, como dissemos, mostra a importância da aplicação da lei da causa e efeito, não é da ação e reação, porque ação e reação é a terceira lei de Newton, né? Para cada ação, uma reação correspondente, né? Na mesma intensidade, no mesmo grau, etc. É causa e efeito, o que é muito diferente. O elemento causador é o espírito, sou eu, é você. Então, como nós somos elementos causadores e podemos ir causando coisas desagradáveis, né, o que acontece é que quando nós temos um despertar de consciência, que não se dá como um boom,
né, de uma única vez, quando nós temos o despertar da nossa consciência, que ela é gradativa, né, porque imagina se despertasse tudo de uma vez, né? Então, nós não nos suportaríamos, nós não teremos capacidade de nos suportar. Jesus, por exemplo, é um espírito que tem a consciência plena, a consciência dele é 100%. Nós vamos lá, chegamos aí a 5%, um gênio como um Einstein deveria ter chegado aos seus 9, 10, para se ter uma ideia. E já é bastante, não é? Significativo. Então, o que acontece é que, à medida que nós vamos despertando a nossa consciência, como elemento causadores que somos, se causamos desequilíbrios, podemos ir fazendo alteração. Por isso que o Pedro, o apóstolo, no capítulo 4, no versículo 8 da sua primeira epístola, diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados, que a gente pode traduzir por erros e faltas, porque pecado, a origem da palavra pecado é errar o alvo. Então, que nós podemos traduzir como equívocos, né, que nós cometemos, como erramos o alvo. O amor cobre uma multidão de pecados. É o elemento causador. E, conscientizado, vai vir a chave. Não de uma única vez. Vai virando a chave. Por mais devagar que seja. Essa é a esperança do ser nele mesmo. Dá para virar a chave. Mesmo devagarinho. É possível quando a gente acredita em nós mesmos. Por isso que Jesus, mostrando essa aplicação da lei de causa e efeito nos nossos atos diários, tudo aquilo que nós semearmos é aquilo que nós vamos colher. Mas como elemento causador, hein? Não é? Eu semeei isto, colho exatamente na mesma intensidade. Senão a gente cria um círculo vicioso aonde nós não sairíamos nunca, nós como humanidade. Né? Se eu tirei a vida de alguém, alguém vai me tirar a vida, ou o mesmo que eu tirei, então aí depois o outro tem que fazer isso, e aí cria-se um círculo vicioso, onde a evolução está limitada nela mesma. Não é isso. É exatamente, eu semeio, e como sou um semeador constante, né, o causador constante, posso ir mudando o tipo de semente. Se eu usava uma semente de qualidade não tão agradável, posso, né, melhorar à medida que eu me conscientize sobre os resultados que eu quero, melhora a qualidade da semente. Já está na nossa mão. E esse é o ponto. Desde quando, a partir do momento que nós dizemos assim, eu quero, você pode, eu posso, dentro das possibilidades, dentro daquilo que é possível no momento, mas dá para fazer. O mínimo que seja, dá para fazer. Então, na realidade, ele ensina que nós temos que compreender, olha a beleza do relacionamento de Jesus, ensina que nós devemos procurar compreender o nosso companheiro mais problemático, o causador das contrariedades, não é não tomar atitude, né? Não é ficar com a aceitação plena, a casa caindo e está tudo certo, não é nada disso. Mas é procurar compreender, e compreender significa educar. Por isso que Jesus também disse que se o sim seja sim, que se o não seja não. Não é ficar deixando que, não é, o mundo acabe ao nosso redor, porque nós estamos compreendendo. Pois também nós, em relação à compreensão, muitas vezes nós necessitamos de compreensão. Não é uma realidade. Porque nós ainda somos frágeis, segundo os ensinamentos do próprio Cristo. Esse é o sentimento do perdão. Perdoar, porque todos nós também precisaremos ser perdoados. Então, se nós usarmos de misericórdia, nós obteremos também misericórdia. Porque a vida age em círculo. São energias lançadas em círculo. Volta para nós aquilo que nós colocamos na corrente da vida. Por isso que Emmanuel sabiamente diz no livro Leis de Amor, o pensamento é um agente energético. Ele já nem fala da ação, porque o pensamento é a ação. Ele é um agente energético, ele está falando de matéria mental, que nós colocamos na corrente da vida e voltará para nós enriquecido do bem e do mal que nós desejamos. Semeadura livre, colheita obrigatória. Dentro daquilo que... E aí o elemento inteligente que somos nós pode, então, fazer o quê? Opa,
Eu venho emitindo coisas, semeando coisas que não são positivas, mas despertei um pouco que seja. Posso começar a fazer o contrário. Por quê? Porque eu me liberto. E liberdade não tem preço. Por quê? Porque eu sou responsável. Quanto mais responsabilidade, mais liberdade, diz o mentor, né? Já citado Emmanuel. Quanto maior a responsabilidade, maior a liberdade. Bom, vamos para o Livro dos Espíritos. Na 661, na questão 661, Kardec vai perguntar às entidades veneradas. Nós poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Veja que a colocação de Kardec aqui, nós temos que respeitar o período. Nós estamos falando de um livro de 1857, cuja condição, né, da influência do catolicismo, do protestantismo, etc., na região europeia era gigantesca. O conceito de Deus ainda nessa condição de um elemento julgador, né, que perdoa uns, castiga outros e coisas do gênero, era muito forte. Não dá para fazer uma mudança radical. Por isso que Jesus vai dizer aos apóstolos, muito ainda eu teria que lhes ensinar, né, teria que dizer, mas não é o momento, as pessoas não estavam preparadas. Vou pedir ao meu pai, e meu pai vai mandar um consolador prometido, que é o Espiritismo, no sentido de não só resgatar o cristianismo na sua essência, mas pegar, não é, se aprofundar nos ensinamentos do Cristo e ampliar, de acordo com a capacidade que nós temos hoje. Olha que maravilha, né? Olha a beleza. Mas Kardec está trabalhando num momento delicado. Tanto é que em 1861, veja, o lançamento do Livro dos Espíritos é 1857. Em 1861, obras que o Kardec mandou, 250 livros que ele mandou para a Espanha, para os amigos em Barcelona, os portos eram controlados pela Igreja Católica na Espanha. E os volumes foram apreendidos, metade era o Livro dos Médiuns, metade era o Livro dos Espíritos, os volumes foram apreendidos, foi feito um auto de fé em praça pública e os livros foram levados para a fogueira. Mas se o Kardec estivesse lá, talvez ele fosse junto com os livros dele. O fato é tão interessante, porque foi marcante, né? Para o marketing da época. O Kardec foi muito triste, porque 250 livros naquela época custavam uma fortuna. Não é como hoje, nós temos facilidade, né, para a sua aquisição, ou às vezes até mesmo em e-book, custava muito caro. E ele ficou abatido, né? Os espíritos disseram, não se preocupe, porque é agora que as pessoas vão querer saber o que tinham naqueles livros. É a mesma coisa que, né, grosseiramente, assim, você faz um buraco numa parede e escreve embaixo, proibido olhar, e fica esperando para ver a fila que vai se formar. Porque está em nós a curiosidade da questão do aprender, da renovação, de progredir. Então, isso é importante, né, em relação a nós como espíritos. Mas Kardec tem que fazer a adequação ao momento. Por isso que ele faz a pergunta, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E a resposta dos espíritos, Deus sabe discernir o bem e do mal. E esse Deus está onde? Né? Senão Jesus disse que o reino dos céus está em nós. Não adianta procurar aqui ou acolá. Está em nós. Esse Deus está em nós. Nós é que nos perdoamos e nos libertamos. Ou nós é que criamos as amarras, os grilhões, as correntes, sobre o ponto onde nós não nos libertamos por faltar a responsabilidade em reconhecermos-nos como espíritos imortais, tendo capacidade de execução dentro daquilo que seja possível no tempo, por isso que nós dissemos que às vezes precisa de tempo, mas tem que se haver, né, a insistência, o processo homeopático, né? Tem que se haver ele precisa existir o processo, né? Mesmo que seja homeopático e não alopático, para que se retenha o resultado no final. Então, Deus sabe discernir o bem do mal, a prece não esconde as nossas faltas, né? Vai para a ação. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de conduta. As boas ações são a melhor prece. Olha que beleza. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Claríssimo para todos nós, né?
Então, as pessoas, às vezes, nós, né, quando não nós, mas não é generalizando, dizem perdoar, mas a postura, por vezes, revela formas variadas de revide. Querem ver? Uma das formas, condenação. Perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais, nem pintado de ouro. Isso é uma forma de condenação. A outra, pretensão. Perdoo, mas vou dizer-lhes umas verdades. Isso eu não vou deixar passar. Eu vou perdoar, mas ele vai ter que ouvir, ou ela vai ter que ouvir antes. Outro aspecto, menosprezo. Perdoo, porque ele é um pobre coitado, um infeliz, sem eira nem beira. Nós estamos muito acima, então eu vou perdoar porque esse é um infeliz que está aí no mundo. Rancor. Perdoo, mas não esqueço. Não perdoou. Só tem um jeito aqui de resolver. É perdoar e ter Alzheimer. Aí você esquece tudo, até de você mesmo. Uma beleza isso. Mas se não perdoou de fato, não tem Alzheimer que tira, né, a enfermidade que está em nós. Isso é claro. Então, por isso, o cuidado. Né? Então, perdoa, mas não esqueça. Não está resolvido. Outro aspecto, maldição. Perdoo porque Deus há de castigá-lo. Ainda a gente coloca Deus no meio das nossas encrencas. Bota Deus para tomar partido nosso ou do outro, seja lá de quem for. Ou seja, né, a gente tem que lembrar que não há perdão total sem compreensão. Né? E a compreensão, evidentemente, são necessidades e limitações nossas e do próximo. Fazer com o próximo o que nós gostaríamos que fizesse conosco. Aliás, o ensinamento de Jesus, né? Faça o outro, porque em Tobias, no Velho Testamento, é não faça o outro. Jesus é o contrário. Jesus é a ação. Faça o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. No Tobias, nós dissemos exatamente o contrário. É um ensinamento, o não é um ponto de bloqueio no processo educacional. Não, não, não. Não faça, não. Ao contrário, faça o outro. Tome uma atitude, se movimente. Por isso que ele vai dizer para Pedro, coerentemente, brilhantemente, não vos digo perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Você encontra em Mateus, no capítulo 18, versículo 22. É a atitude do indivíduo. Né? E às vezes, mas tem coisa que não dá para perdoar. Bom, então fica amarrado na situação. Fica lá, ruminando. É como se ruminasse mesmo, porque a coisa vem para o consciente, a gente mastiga, engole o bolo de novo. Aí fica um tempo lá, parece que está acomodado, ou até dá a sensação que sumiu. Mas aí a gente vê a figura, ou lembra da situação, seja lá qual for, né? Ou de nós mesmos, quando não é a autochibatada, o bolo volta. E azedo, a gente mastiga de novo, engole. Aquilo vai ficando de novo, né? Vai tomando proporção. Vamos em frente. Mas é exatamente esse processo que acontece. O Emmanuel, por exemplo, no livro Consolador, na questão 338, ele explica com clareza por que Jesus aconselhou perdoarmos 70 vezes 7 vezes. O mentor diz, a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, a gente sabe. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Mais claro que isso é impossível, né? Por isso que a gente pode fazer até uma análise prática para a aplicabilidade do perdão no dia a dia. Por que perdoar é tão difícil? Porque nós somos ainda imperfeitos, estamos em evolução. O orgulho e o egoísmo, por vezes, ainda faz parte da nossa existência. Né? Pode não tomar toda a proporção, mas ainda, né, surge esses aspectos. Dificuldade de comunicação, às vezes a gente tem dificuldade de falar com o outro. Meu Deus, eu pedi perdão para o outro. Ou então, meu Deus, vou perdoar o sujeito. É difícil, às vezes, se comunicar conosco mesmo. Né? Puxa, mas aquilo que eu fiz para mim, eu não tinha experiência. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de comunicação até para conversar conosco. É tão interessante que, às vezes, você
você treinando expositores espíritas, nesse caso especificamente, diz assim, fale na frente do espelho, não é nem na frente da câmera. Na frente da câmera, às vezes, fica até pior. Fale na frente do espelho para você mesmo. Tem gente que tem às vezes, fica encabulada de falar para si mesmo na frente do espelho. Diz, eu vou ficar falando na frente do espelho? Falando para você. Né? Dizer que você é bonito, bonita, que você é saudável, que você está bem, né? Olhando para você, dizer assim, bom, pode não ser que esse ângulo não seja aquela coisa, mas de perfil até que vai, né? Sei lá, ou seja, falar bem de você, né? Agradecer a Deus pela sua configuração atual. Às vezes a musculatura se expande um pouco, geralmente para a lateral, com o passar do tempo, mas não tem problema, é você, é falar para você. Agradecer o fato de que você existe. Olha, é simples, na frente do espelho. E às vezes tem dificuldade de comunicação de nós para conosco. Outro aspecto, dificuldade em nos colocarmos no lugar do outro. O mau hábito de julgar. Para a questão. Associar o perdão à fraqueza. Mas se eu for perdoar, eu vou me mostrar fraco. Ou então o velho e cansado melindre. Né? Os melindres, disto, daquilo, porque fez, porque deixou de fazer, porque é assim, porque é assado, e assim vai. O outro aspecto, perdão e esquecimento, deve significar a mesma coisa, nós já tocamos nisso, né? Para nós imperfeitos, perdoar depende de esquecer, mas o ponto central daquilo que nós nos lembramos não é mais a situação que nos incomode, não é mais, ela não surge mais em primeiro plano, aquilo não nos incomoda, aqui nós ficamos bem conosco. Eu gosto muito de uma expressão, e uso muito uma expressão que é muito carioca, apesar de não sermos cariocas, mas ela é muito carioca, diz assim, se você sente uma gastura, se quando vê, pensa, lembra na situação, seja própria, do outro, de nós para com o outro, do outro para conosco, da gastura, a coisa não está resolvida. A coisa está resolvida quando a gente lembra, mas já não dá mais gastura. Porque o grande problema da gastura é o que pode vir posteriormente a ela. Da gastura vem, por exemplo, um incômodo maior, e aí vem uma gastrite. Da gastrite, né, vem, por exemplo, às vezes uma úlcera. E só Deus sabe o que vem depois da úlcera. Veja se não é uma questão de vigilância. Aliás, Marcos, é o único evangelista que trata deste ponto. O Marcos, você pode pegar no capítulo 13, no versículo 33, é maior, o ensinamento de Jesus toma um corpo até maior, diz assim, olhai, vigiai e orai. Olha que beleza, olhai. Olhai, mas não é olhar só o outro, é olhar a nós, não é? Analisar-se, analisar a situação, analisar-se. Olhai, vigiai e orai. Olha que beleza, porque quando nós nos analisamos na relação com o outro, nós fazemos uma autoanálise, ou às vezes a dor visita, né? Porque a dor é nós nos acertando conosco mesmos. Né? A nossa natureza, que é divina, central, né? Trabalhando para que a resistência que está acontecendo, que é contrário àquela a que existe, seja diminuída. E quanto mais a gente resista, mais a coisa dói. Não precisa, mas às vezes faz parte da nossa natureza. Se não fizesse não fizesse parte da nossa natureza, nós estaríamos com o próprio corpo comprometido, né? Entraríamos na chama, né? Não teríamos o menor zelo para conosco, porque não teríamos essa sensibilidade. Tanto é que determinadas enfermidades, como a hanseníase, por exemplo, a pessoa depende, tem vários graus, né? A pessoa perde sensibilidade, etc., em alguns membros. O fato é que essa situação é de análise, é de prestar atenção em nós mesmos, para que nós possamos vigiar pensamentos, para que eles, inclusive, não se materializem nessa dimensão como atitude, porque na dimensão paralela já estão materializados, e a prece para nos fortalecer diante de nós mesmos. Nos fortalecer, aumentando o nosso poder de vigilância, aumentando o nosso poder de análise.
né? E análise no sentido de melhorarmos-nos e refletirmos a melhoria no semelhante. Caso contrário, o perdão torna-se superficial, né? Quando a gente faz a coisa mais, tipo assim, não, mas essa eu vou levar para o túmulo. Não vai. Se o túmulo resolvesse, estava resolvido. Mas não resolve, porque a gente continua depois dele. E só sabe com quantas encrencas a gente continua. Né? É a mala que a gente leva, né? Cheia, às vezes, de quinquilharia, e é aquela mala que você está no aeroporto, de repente quebra a trava dela e ela abre, espalha aquela quinquilharia para tudo quanto é lado, você tem que pedir ajuda das pessoas para recolher a tralha toda. Não precisa, se parar para pensar, não precisa, né, sair, viver nesta existência já com essa mala, porque se não resolve essas malas, vão levar essas malas para depois. E não é mala que a gente leva com presente para as pessoas, né, com artigos que são interessantes para nós mesmos. É mala de quinquilharia, de bagulho, que a gente não precisa levar, mas também tem o direito de. Outro aspecto que a gente pode buscar também sobre o perdão, né, dando continuidade, na questão 340 do Consolador, que o Emmanuel nos diz o seguinte: o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. E agora tem mais uma lá do Marcos, na Apóstolo Marcos, capítulo 13, de novo repetindo, versículo 33. Olhai, analisai, vigiai e orai. Né? Que é uma beleza. E perdoar é uma necessidade? Por diversos motivos. Nós ainda somos imperfeitos, precisamos exercitar a compreensão. Facilitar a convivência e o relacionamento entre nós e os outros, melhorar o ambiente vibratório em que vivemos. Às vezes a gente olha assim, eu faço evangelho no lar, não resolve nada. Continua aquela coisa densa, aquela atmosfera densa. Claro, né? Não muda comportamento nenhum, acha que 15, 20 minutos vai solucionar a vida durante uma semana. É como fazer a prece, não é? 5, 10 minutos fazendo prece e sair e manter o mesmo comportamento desajuizado até então. Como é que pode haver aí uma questão de uma alteração? Não existe processo mágico nem imposição da divindade sobre as criaturas. É por isso o livre-arbítrio. Olha que beleza. A justiça, a maior justiça, a maior manifestação de justiça de Deus na criatura é o livre-arbítrio, que lhe é concedido e que vai aumentando à medida da sua responsabilidade, não é sua, da nossa responsabilidade, para que nós tenhamos mais liberdade. Mais responsabilidade, maior livre-arbítrio. Menos responsabilidade, livre-arbítrio tem que estar de acordo com essa condição. Outro aspecto que perdoar sendo uma necessidade para o nosso próprio bem. E quem precisa? Né? Todos nós somos espíritos, ainda nessa escalada evolutiva, que demonstram a complexidade de sentimentos e emoções que são contraditórios, que se agitam, por vezes, dentro de nós mesmos, levando-nos a erros e enganos. Lembrando que perdão é caridade que deve ser cultivada. Por isso que Kardec questiona, de número 886, no Livro dos Espíritos, a pergunta dele para as entidades. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Olha a beleza da resposta. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, há necessidade de exercitar a questão do perdão. Perdoar é desculpar, não valorizando a ofensa, procurando minimizá-la, né? Principalmente em nós mesmos. Não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa com dificuldades pessoais. Aceitar as pessoas como elas são, cheias de virtudes ou defeitos. Deixarmos de ser tão exigentes. Perdoar é não se sentir ofendido com o outro. Tudo isso são propostas de exercício, né? Aqui nós vamos exercitando o ato de perdoar, renunciando à vingança,
perdoando a ofensa e esquecendo de exigir justiça, com a condição da importância do auto-perdão. Porque a autopunição, como nós já falamos muito a princípio, fragiliza o espírito, faz com que o nosso sistema imunológico, inclusive, né, tenha abalos significativos, né, sofra abalos significativos, nos predispondo a enfermidades as mais diversas. Por isso que, voltando a Emmanuel de novo numa obra já citada, que é Leis de Amor, ele diz assim: a mente é mais poderosa para instituir enfermidades no própria criatura, no próprio corpo, do que qualquer vírus e bactéria existente. Você tem medo de Covid? Se não tem, ótimo. Mas se tiver, a mente é mais poderosa que ele. Então, olha o cuidado, né? A importância do auto-perdão, porque a autopunição fragiliza o espírito no sentido de atuar negativamente, né, desastrosamente no seu sistema imunológico. Lembrar que Deus nos ama integralmente. Então, a questão da oportunidade de nós trabalharmos o auto-perdão, ela está para todos nós. Nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar. Ou se estamos já nos exercícios, é importante que nós possamos dar maior peso neles mesmos. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos. Só dá para amar o outro se nós nos amarmos. Só dá para perdoar o outro se nós nos perdoarmos. Só dá para ser bom para o outro se nós somos bons para nós mesmos. Isso não é egoísmo. Isso é exercício em nós para nós refletirmos no semelhante. Senão não dá para refletir isso no semelhante. Fica falso. Fica aquela coisa, não é, falseada. As pessoas sentem que aquilo não é real. Perdoar-nos é não importarmos com o que fomos. Lembra da experiência? A experiência era aquela, e não é a de hoje. Perdoar-nos também é conviver com a mais nítida realidade, aquilo que somos, aquilo que estamos construindo no momento. E perdoar-nos é compreender que o que nos cercam, pessoas, situações, etc., são os reflexos de nós mesmos. Quando nos incomoda, principalmente, consciente ou inconscientemente, até mesmo a vibração do outro, da outra pessoa, que possa nos incomodar, ou a situação, é algo que precisa ser trabalhado em nós e que às vezes nós ainda não descobrimos, né? Porque as pessoas, principalmente, são reflexos de nós mesmos, são espelhos de nós, que nós gostamos ou não necessariamente. Por isso que existem aspectos que precisam ter trabalhado em nós. Exemplo simples, aquela senhorinha que critica as moças, isso é apenas uma ilustração, hein? Critica as moças que usam a roupa assim, que usam a roupa assada, às vezes tem dentro de si problemas os mais variados com a questão não só corpórea, como às vezes, isso é apenas um exemplo, como às vezes com a própria sexualidade. Não quer dizer que as pessoas também precisam sair ridículas, não é isso. Mas esta é a questão, né, de esta condição do reflexo. É o problema meu refletido naquilo que eu vejo, sinto, ou até mesmo capto em matéria da vibração pessoal que cada um de nós tem a sua. Alguns benefícios do perdão, então. Vamos ver aspectos práticos do que é bom para nós nos libertarmos, né, como benefício dele. Tem cura acelerada, tanto emocional quanto física. Tem aqui uma lista, viu? Alívio de rigidez e dores crônicas. Quando nós mantemos a condição de que, se eu pegasse aquela criatura hoje, com a experiência que eu tenho, às vezes a gente chega a fechar a mão, né? Eu esganava ela. Está percebendo, às vezes, como essa dor ou rigidez pode ter uma relação com essa vontade de esganar. E o que está acontecendo é que esse processo está acontecendo em nós. Por isso que Shakespeare dizia, né? Querer que o outro lá se dê mal, né, etc., é exatamente o processo contrário, né? Eu tomo veneno esperando que o outro morra. Essa é a condição shakespeariana, né? Tomar veneno, odiar o outro, ter rancor do outro, não perdoar o outro, é tomar veneno
esperando que o outro morra. Olha a situação em nós, alívio de rigidez e dores crônicas. Tem mais, aumento de força física, né? Porque eu me libero daquele peso, que é um peso, às vezes fica um peso, né? Às vezes a gente anda até meio arcada, com aquele peso, né? Eu não engulo isso, não engole mesmo, né? Porque até o próprio alimento às vezes entala, né? A gente acaba de almoçar, lembra da situação, ou tá almoçando e lembra da situação, ou até às vezes quando não comenta, aquele negócio parece que entala tudo, parece que comeu concreto, porque faz um mal miserável. Redução do estresse, olha que beleza, você vai viver mais tempo. Porque estressado morre antes da hora. Morre às vezes 10 anos, 20 anos antes da hora. Se a gente juntar o estresse com a falta do perdão e ainda bota uma pitada de mau humor, a gente detona o corpo, às vezes em 20, 30 anos. Desencarna muito tempo antes, lamentavelmente, porque esse processo todo atua minando o duplo etérico, minando o fluido vital, ou princípio vital, ou fluido elétrico animalizado, o nome que a gente quiser dar, que vitaliza a nossa organização corpórea, vai minando gradativamente e a gente morre literalmente em matéria de corpo muito tempo antes da hora. E diz André Luiz, pela psicografia de Chico, que é enorme o número de pessoas que morrem antes da hora. Não fica ninguém com essa história de que ninguém morre antes da hora. Conversa, muita gente morre antes da hora, por questões de estresse, por falta de perdão e, às vezes, por uma pitadinha de mau humor. Outra coisa que é um benefício, ativação positiva do sistema imunológico. Lembra? Ao contrário, né? O sistema imunológico tem uma ativação positiva, nós temos capacidade de enfrentar essas situações com a cautela que é necessária, exatamente com maior disposição, com maior qualidade, dando maior qualidade de vida para nós mesmos. Melhora a digestão e melhora a função intestinal. Lembra do bolo? Complicado, né? Melhora a digestão e melhora a função intestinal. Tem-se um sono mais descansado. Coloca-se a cabeça no travesseiro e dorme. Não vem a imagem da situação, seja de nós para conosco, a imagem da pessoa para conosco, de nós para com a pessoa. Que vem ali, né, tirando-nos, às vezes, o sono. Alívio de depressão e de rancor. Olha que beleza. Outro aspecto, alívio de autossabotagem. Porque o que a gente faz? Não perdoa se está se autossabotando. Tá. Flagelação direto. Outro aspecto positivo, maior energia e maior controle, seja tanto ele físico quanto mental. Está vendo a quantidade de benefícios? Vida mais longa. Não precisa querer botar o pezinho logo no túmulo. Tem que aproveitar o momento atual, aproveitar a bênção dessa reencarnação. Se nós não fôssemos importantes, isso não são palavras nossas, é de Emmanuel, já no livro citado mais de uma vez, Leis de Amor, né? Se nós não fôssemos importantes para o momento atual, nós não estaríamos reencarnados. Nós já estaríamos desencarnados, nem precisava aí de Covid, chikungunya e tudo mais. Não precisava. Já estaríamos desencarnados por alguma outra razão. Ou se nós não fôssemos importantes para o momento atual, nem reencarnados nós estaríamos, porque, evidentemente, a divindade sabe para cada filho e filha o que é melhor. E no processo educacional da divindade para conosco, nós não temos ainda plena liberdade, como um Cristo, né, um espírito crístico, que tem plena liberdade, porque a gente não tem ainda os desenvolvimentos necessários para isso. Teremos no futuro, teremos essa condição crística, mas ainda precisamos de, uma olhadinha melhor no nosso processo educacional. Por isso, olha a beleza de nós valorizarmos o momento atual, valorizarmos a nossa existência e procurar estendê-la. Dá uma canseira no seu mentor ou na sua mentora. Você vai ter que ficar esperando mais tempo, que eu vou ficar aqui até quase a semente. Mas fica esperando aí. E olha, não espera sentado, espera deitado, porque se for o caso eu vou demorar, porque eu vou aproveitar a minha existência. Claro, desde que eu resolva essas situações. Visão de mundo mais positiva, é ou não é? Você olha o mundo de forma mais positiva. Maior felicidade,
mais nos tornamos pessoas mais amigáveis, mais tolerantes, temos mais sucesso. Está livre, está liberto, está liberta. É possível, se abre-se as energias, conspiramos com o universo. Isso aqui não é sonho de fada, isso é realidade. Ou então o cristianismo não faz o menor sentido na nossa vida. Não é o espiritismo, o catolicismo, o budismo, shintoísmo. Os ensinamentos do Cristo, que não tem uma religião e que a gente deu religião de tudo quanto é jeito em cima, não faz sentido para a nossa existência. Então não é fantasia, é realidade, dentro das nossas possibilidades, é realidade. O que Jesus trouxe é manual prático, é luz, é roteiro de vida, de existência, de espiritualização da criatura, ligação criatura com o Criador, dentro, respeitando as nossas possibilidades. Por isso que ele não impôs nada para cima de ninguém. Outro aspecto positivo do perdão, inteligência e consciência aumentada. A habilidade de estabelecer novos relacionamentos. Né? Porque, às vezes, nós temos a capacidade num planeta de 7 bilhões e meio de criaturas de dizer que vivemos só. É muito isolacionismo por conta própria. Eu vivo só, não tenho ninguém. Bom, isso é bom para novela, né? Mas a gente precisa se tratar, não é possível. Agora, 2 aspectos fundamentais na questão do perdão. Paz mental. É isso. Paz mental. Você em paz consigo mesma, consigo mesmo. E, obviamente, vida nova. É ou não é significativo essa busca desse exercício, desse perdoar, seja o auto-perdão, seja o perdão concedido ao semelhante, seja a solicitação do perdão, através mesmo, se for o caso que nós exemplificamos, da pessoa não estar mais na nossa dimensão, através da prece, né? Nós teremos vida nova, vida renovada. E, acima de tudo, teremos paz mental, que não existe preço para isso. E falando em paz, muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe.